Precisa te apresentar de novo não, né? Ou precisa? Precisa não, né? O Carlinho pregou aqui sobre o que mesmo, gente? Ah, não é possível que vocês já esqueceram, né? Vida nova em quê? A gente já pode até sair daqui vivendo a vida nova, sim ou não? Mas se a gente perseverar, vai valer alguma coisa? Se a gente não perseverar, vai valer alguma coisa? A perseverança ela é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que talvez você pode ter participado de missa todo dia, 50 anos direto, mas se você no meio do caminho você parar e desistir tudo, nada valeu. Por causa de quê? Da não perseverança. É tão importante a perseverança que se você participar do grupo de oração 25 anos direto, tudo aquilo que você construiu no grupo de oração, se você não perseverar até o fim, até no último dia da sua vida, se você não perseverar, tudo será por água abaixo, por causa da não perseverança. Aí eu pergunto para vocês, e quem que nos alcança a perseverança para vivermos uma vida nova todos os dias da nossa vida até o último momento? Não. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: quem nos alcança a graça da perseverança para vivermos uma vida nova no Espírito se chama Nossa Senhora. Aí repita assim comigo: Nossa Senhora é a rainha de Pentecostes. Vira por irmão que está do seu lado: é hoje, irmão, que você vai entrar na sala do cenáculo do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Amém, gente? Para quem não achou a Bíblia Ave Maria, página 1414. Amém? Estou prosseguindo a leitura. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de e os irmãos dele. Agora pega comigo em Atos 2, 1, Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Como nós estamos aqui, gente? Reunidos no mesmo... De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia e aplauda a poderosa palavra de Deus. Antes de nós começarmos a entender profundamente esse tema, Nossa Senhora Rainha de Pentecostes, eu vou pegar um santo da igreja, da qual eu padroeiro e tenho como patrono, que se chama São João Bosco. Como nós sabemos, São João Bosco era um homem que tinha muitos sonhos e muitas visões proféticas dentro da igreja. Certa vez, ele dormindo, ele teve um sonho. De repente, no sonho, ele viu um mar agitado, viu um vento impetuoso soprando, e de repente ele viu uma barca no meio do mar. Dentro daquela barca tinha um homem todo de branco, e atrás daquele homem de branco tinha muitas pessoas dentro daquele barco. E aquele barco sendo ameaçado a afundar, aquele barco sendo ameaçado pelas ondas do mar que estavam muito agitadas,
que ali estava uma tribulação muito grande. De repente sobe então no meio daquele mar 2 colunas. Em cima das 2 colunas tinha uma Eucaristia, embaixo estava escrito: Eucaristia, salvação dos homens. E depois levantou outra coluna, e em cima dessa coluna estava Nossa Senhora. E embaixo de Nossa Senhora estava escrito Auxilium Christianorum, que significa auxílio dos cristãos. E de repente São João Bosco, naquele sonho profético, pela graça do Espírito Santo, ele entendeu que nos finais dos tempos o que iria sustentar a igreja era a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. Agora veja comigo, se nos finais dos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo, a devoção à Nossa Senhora será um sustentáculo para sustentar, para auxiliar a Santa Igreja, que é santa, pura, imaculada, sem ruga e sem mancha, tanto mais é para nós, criaturas pecadoras, miseráveis, fracas e frágeis, sim ou não? É por isso que o mesmo São João Bosco dizia: um sustentáculo grande para vós, com uma arma forte contra as insídias do demônio, tendes na devoção a Maria Santíssima. O mesmo São João Bosco, ele continua dizendo: Maria foi constituída por Deus como auxílio dos cristãos. Ou seja, neste mundo que nós estamos vivendo, que nós corremos muito perigo, é Nossa Senhora que foi constituída por Deus para nos auxiliar, para nós vivermos uma vida de santidade. É ela que irá nos auxiliar para nós vivermos uma vida santa. É ela que irá nos auxiliar para vivermos uma vida nova no Espírito. É ela que irá nos auxiliar para nós vivermos todos os dias o batismo no Espírito Santo, a transformação que o batismo no Espírito Santo gera em nós. É ela que irá nos auxiliar para nós praticarmos as virtudes. É ela que irá nos auxiliar para nós adorarmos nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que irá nos auxiliar para vencermos as tentações com que o demônio lança contra nós todos os dias. Beato Alano de la Roche, certa vez ele estava sofrendo uma tentação tão grande, um santo da igreja, gente, que ele pegou uma faca, ele pôs a faca no pescoço para suicidar. Beato Alano de la Roche. De repente Nossa Senhora apareceu para ele, deu nele uma bofetada e disse assim: se você não recorrer a mim, eu que sou auxiliadora dos cristãos, você vai cair. Naquele momento, Beato Alano de la Roche, ele desistiu de suicidar por causa da tentação que o demônio estava lhe sugerindo. Ele recorreu a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rainha de Pentecostes, e ele venceu a tentação com que o demônio estava sugerindo ele. Aí São João Bosco, quem gosta de São João Bosco aqui? Gente, levanta a mão. Hoje é dia, eu vou falar muito desse santo aqui hoje. Ele vem e diz assim para nós: a devoção a Nossa Senhora é o fiel sustentáculo de qualquer cristão, seja tradicional, seja carismático, seja morno, seja tudo. A devoção a Nossa Senhora é o sustentáculo de qualquer fiel cristão. Talvez nós tenhamos caído nas mesmas tentações e nos mesmos pecados. Isso é um sinal de que nós devemos fazer um exame de consciência. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos caído nas mesmas tentações e nos mesmos pecados devido à nossa pouca devoção à Nossa Senhora. Aí Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz o quê? Recorre a Maria Santíssima. Recorrer a Maria Santíssima é um meio seguríssimo para vencer todas as tentações do inferno. Diz assim comigo: recorrer a Nossa Senhora é vencer o inferno inteiro e todas as tentações. Santa Madalena de Paz, que é uma santa também que eu gosto muito, mística da igreja, certa vez ela viu um barquinho assim no mar. Hoje também eu estou falando muito de mar, né? Ela viu um barquinho no mar, e de repente naquele barquinho, no meio do mar, dentro daquele barquinho estava Nossa Senhora e um tanto de gente atrás de Nossa Senhora dentro daquele barquinho. E de repente Santa Maria Madalena de Paz, inspirada pelo Espírito Santo, ela falou assim:
todos aqueles que estiver no barco de Nossa Senhora não serão atormentados pelas ondas das tentações, e eles seguirão, e eles com Nossa Senhora irão alcançar o porto seguro, que é o paraíso. Santo Afonso Maria de Ligório diz que todo aquele que é fiel e verdadeiro devoto de Nossa Senhora junto de Jesus alcança por eles a salvação, independentemente da vida que ele esteja vivendo. Nossa Senhora não desiste, porque ela é mãe, e como mãe ela vai até no quinto dos infernos buscar o filho que se perdeu. Diz para o irmão que está do seu lado: é hoje que você tem que ser devoto de Nossa Senhora, irmão. Aí a devoção a Nossa Senhora é importante, sim ou não, gente? Sim. Mas infelizmente, hoje dentro da igreja, infelizmente, tem muitas pessoas que conseguem um cargo, conseguem um meia posição, conseguem uma posição aqui, conseguem uma posição lá, e depois em abrir a boca para falar que Nossa Senhora não é o centro do grupo de oração, que Nossa Senhora não é o centro da pastoral, que Nossa Senhora não é o centro da igreja. A pessoa está certa, gente, sim ou não? Está certa, porque Jesus é o centro, sim ou não? Sim. Aí as pessoas, eles ficam falando: Jesus é o centro do grupo de oração, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da pastoral. Mas muitas das vezes essas pessoas falam que Jesus é o centro da igreja para o quê? Eles usam como pretexto que Jesus é o centro para colocar Nossa Senhora de lado, para chutar Nossa Senhora de lado, para jogar Nossa Senhora para escanteio. Sim ou não, gente? Jesus é o centro, sim ou não? Sim. Mas quem que é a auxiliadora que vai nos ensinar a colocar Jesus no centro da nossa vida? Nossa Senhora. E por quê? Porque Nossa Senhora, durante toda a sua vida, foi ela que mais colocou, foi ela que mais perfeitamente colocou Jesus Cristo no centro da sua vida, e é por isso que ela irá nos ensinar a colocar Jesus no centro da nossa vida, Jesus no centro do grupo de oração, Jesus no centro da igreja. Então dizer que Jesus é o centro com o pretexto de jogar Nossa Senhora de lado, isso é heresia, porque São Luís Maria Grignon de Montfort dizia: quanto mais você coloca Nossa Senhora na frente, mais Jesus se torna o centro da sua vida. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora é humilde, ela não quer roubar a glória de ninguém. E essas pessoas que falam isso, elas só contribuem com as artimanhas do inferno. Sabe por quê? Porque Beata Maria de Águeda, certa vez ela teve uma visão de muitos demônios saindo do inferno, vindo para a terra, somente com o intuito de abolir a devoção a Nossa Senhora. E é tão terrível as pessoas que ficam se levantando contra Nossa Senhora, que esse ano no Carnaval nós tivemos aquela ridicularização que eles fizeram com a imagem de Nossa Senhora. Católico não participa de Carnaval. O católico que participa de Carnaval não é católico, mas ele é o quê? Instrumento de Satanás, porque o católico verdadeiro, na época de Carnaval, ele vai para o rebanhão se prostrar aos pés de Nossa Senhora para receber a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir, gente. Quantas e quantos irmãos dentro das igrejinhas abertas em porta de boteco que fica se levantando: Nossa Senhora é um demônio. Vocês já escutaram isso, gente? Eu nunca escutei, porque se eu escutar, o irmão tá doido. O irmão tá doido se eu escutar, você tá louco. Mas eu já li pessoas falando que Nossa Senhora é um demônio. Mas como nós, católicos, cristãos, nós vivemos uma vida nova, como foi bem pregado pelo Carlinhos aqui, e nós somos caridosos, vamos responder, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, o que vai dizer, gente? São Paulo: não pode haver comunhão entre Cristo e o demônio. E 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Cristo se manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo. Se não pode haver comunhão entre Cristo e o demônio, como que Jesus Cristo iria nascer de um demônio? Não tem lógica. Se Jesus Cristo manifestou ao mundo para destruir as obras do diabo, como que Jesus nasceria então de um demônio? Também não tem lógica. Vira para o irmão que está do lado e fala: irmão, não tem lógica. Mas aí também existem algumas pessoas dentro da igreja que ficam assim: mas se eu amar muito Nossa Senhora, Jesus Cristo vai ficar de lado. Mas se eu amar muito Nossa Senhora, Jesus Cristo vai perder o lugar dele. São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia assim:
não tenha medo de amar excessivamente a Santíssima Virgem Maria. Você nunca vai amá-la mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, gente. Esse ano eu tive a graça de ficar uma semana com o Jurandir. Acho que todos aqui conhecem o Jurandir, missionário da comunidade Amar e Servir. Fiquei uma semana com ele. Na primeira semana ele virou para mim rezando o texto e falou assim: ó, prega sobre Nossa Senhora hoje para nós no terço. Falei assim: tá bom, esse tema é fácil de pregar para mim, não precisa nem de preparar. Mas mesmo assim eu preparo para ver aquilo que Deus quer, a direção que Deus quer, a missão que Deus quer. Foi no terço da misericórdia, comecei a pregar, preguei sobre Nossa Senhora, a galera chorou, e de repente no momento de oração, Nossa Senhora, o Espírito Santo estava nos dando a revelação de que tinha uma pessoa sendo curada de insônia. Profetizei, uma pessoa está sendo curada de insônia. Nossa Senhora intercedeu hoje junto a Jesus e ela alcançou a graça da sua cura. Aí eu fui, fiquei normal, não mandei ninguém levantar a mão, até porque o momento lá não era a hora. Depois eu voltei na comunidade Amar e Servir para conversar com o Jurandir, rezar com ele novamente. Chegou uma jovem perto de mim e falou assim: irmão, eu posso conversar com você? Tem jovem que chega perto da gente quando fala assim: eu posso conversar com você? Se você não falar pode, meu filho, ela bate em você. Não pode. A menina falou assim: você lembra aquele dia que você pregou aqui sobre Nossa Senhora, que você falou que tinha uma pessoa sendo curada de insônia aqui? Então eu quero dizer para você, eu estava 3 anos direto tomando remédio para me dormir, mesmo assim eu dormia mal. Naquele dia que você profetizou, eu tomei posse de que Nossa Senhora me alcançou a graça. Eu fui curado, hoje eu não tomo mais remédio e eu estou dormindo bem. Nesse testemunho nós enxergamos uma verdade, dita por quem? Dita por Santo Epifânio. Santo Epifânio ele dizia assim: a Divina Mãe é onividente. Ítalo, o que é onividente? Me pergunta. Onividente é aquela que tudo vê. Nossa Senhora diante de Deus, ela é aquela que tudo vê. Ela vê os teus sofrimentos, ela vê os teus conflitos, ela vê as tuas batalhas, ela vê os teus combates espirituais, ela vê as tuas necessidades, ela vê tudo, todo o teu sofrimento, toda a tua dor, ela vê tudo aquilo de ruim e de bom que você está passando. Ela vê o momento difícil e ela vê o momento fácil. Ela vê o momento de dor e ela vê o momento de alegria que a sua família vive talvez no dia de hoje. E Santo Afonso Maria de Ligório, acerca de Nossa Senhora, o que ele diz? Quão vivo é o desejo de Nossa Senhora de ajudar a todos. Nossa Senhora vendo o teu sofrimento, Nossa Senhora vendo a tua batalha, Nossa Senhora vendo o teu combate, ela quer te ajudar. Como mãe ela quer te ajudar nas suas batalhas, para te dar vitória, quer te ajudar nos seus combates espirituais contra o pecado, contra o demônio e contra o mundo, para te dar vitória. Ela quer te ajudar como mãe, para te levar para o céu. E ela quer te ajudar porque ela é mãe. Ela quer nos ajudar em todas as nossas necessidades com a sua poderosa intercessão. Bata no seu peito e diga comigo: Nossa Senhora quer me ajudar com sua poderosa intercessão. Santo Agostinho dizia assim: a intercessão de Nossa Senhora é mais forte do que todas as orações, do que todas as intercessões e mais forte do que todas as preces de todos os anjos do céu e da terra. Amém. São Domingos de Gusmão, certa vez ele pregava muito sobre o rosário. O infeliz do tempo dele blasfemou contra o rosário. Naquela época o rosário era 3 mistérios, portanto dava 15 mistérios, porque era só 3 terços, dava 15 mistérios. Então, por aquele infeliz que blasfemou contra o rosário, ter blasfemado contra o rosário, ele ficou possesso por 15.000 demônios. É o demônio que nós chamamos de legião. Por quê? Porque são muitos. E naquele momento que aquele infeliz estava possesso dentro de uma igreja, São Domingo de Gusmão enrolou nele um rosário, esse daqui, enrolou nele um rosário e começou a fazer o exorcismo. No momento do exorcismo, São Domingo de Gusmão, que tinha autoridade, porque ele era padre, ele falou assim para o demônio: confessa agora quem que é o santo que você mais teme no céu. O demônio começou a fazer chantagem, ele falou assim: confessa agora quem que é o santo que você mais teme no céu.
Ele não quis responder, ele se ajoelhou diante de Nossa Senhora, pediu a Nossa Senhora a graça de alcançar, naquela hora, do demônio confessar quem que era o santo que ele mais temia no céu. Nossa Senhora apareceu, deu uma bofetada na cabeça do demônio e fala para o meu servo Domingos. Naquele momento o demônio começou a confessar. E sabe o que o demônio confessou? Ele falou assim: a quem nós do céu, o santo, a santa que nós mais tememos é aquela Maria lá de cima. Um só suspiro dela que ela apresenta diante da Santíssima Trindade vale mais do que todas as orações, votos e desejos de todos os santos que existem no céu. Um só suspiro dela destrói todo o nosso reino. O demônio confessou. Diz para o irmão que está do seu lado: você tem que ser devoto de Nossa Senhora, irmão. Tem que ser devoto de Nossa Senhora. Eu experimentei isso na minha vida. Teve uma vez que eu fui para o sacrário, e de repente no sacrário eu vi uma mulher deitada. Gente, é normal quando a gente vê uma pessoa sentada no sacrário, quando a gente vê uma pessoa de joelho no sacrário, mas quando você entra dentro do sacrário e você vê que uma pessoa está deitada, é meio estranho. Fala se não é. Mas mesmo assim eu não falei nada não, continuei rezando. De repente a moça se levantou e falou assim: olha, vocês que estão rezando aqui, pelo amor de Deus, reza pela minha filha, que ela não está boa no CTI. Falei assim: olha, vai para a imagem de Nossa Senhora, você já vê a Nosso Senhor Jesus Cristo, e consagra a sua filha a Nossa Senhora. Aí falou assim: tá bom, como eu faço? Só chega lá e fala assim: mãezinha, eu te entrego minha filha e consagra ela a ti. A mulher foi. Depois passou um dia, passou 2 dias, chegou no dia de domingo, a pessoa chegou perto de mim de novo e falou assim: olha, eu te vi no sacrário, pedi você oração, mas eu estou aqui porque eu quero te pedir oração de novo, porque o estado da minha filha piorou. Eu falei assim: então tá bom, pega o meu celular, manda a foto da sua filha no meu celular, que eu e mais alguns missionários irão rezar por ela com as nossas mãos em cima da foto dela no celular. Ela falou assim: então me passa o seu contato. Passei o contato, a foto chegou, aí a mãe dela começou a falar assim: a minha filha, ela está no CTI, sabe por quê, irmão? Eu falei: por quê? Porque ela falou: porque ela tem transtorno bipolar alto. Ela namorava mais de 8 anos, terminou o namoro, tentou suicídio mais de 3 vezes, agora tentou suicídio de novo, foi para o hospital do PA. Chegou no PA, os médicos falaram: ela tem 0% de vida, mas mesmo assim encaminhou ela para o hospital Nossa Senhora da Conceição. Se já é Nossa Senhora da Conceição, a graça vai acontecer. Encaminhou ela para o hospital Nossa Senhora da Conceição. Encaminhando ela para o hospital Nossa Senhora da Conceição, eles internaram ela no CTI e deram ela 10% de vida. Falei assim: glória a Deus, está quase na morte, mas tá bom. Eu falei assim: nós vamos rezar, você pode ficar tranquilo, você ajuda nós a rezar também. Eu e mais alguns missionários foram durante a semana colocando a mão em cima da foto, rezando e consagrando aquela menina jovem ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Eu falei assim: quando a sua filha sai do CTI, você fala para mim que eu vou lá no hospital, que eu vou rezar por ela. Ela foi, chegou, depois de um tempo perto de mim, uns 2 meses passou, ela falou: seu pregador, você não tem noção do que aconteceu. Eu falei assim: o que aconteceu, minha filha? Ela falou assim: minha filha, ela saiu do CTI, agora ela está no hospital, ela está no quarto do hospital, e o médico deu ela 2 meses ainda para ela ficar lá. Eu falei assim: tá bom, agora dá para nós ir visitar ela, né? Ela falou assim: sim, você pode ir lá, pregador. Na quinta-feira que eu estava na adoração na capela do Santíssimo Sacramento, de repente, quando eu olho para o lado, a mãe dela vinha: ô pregador, você pode ir lá rezar para ela agora? Eu falei: posso, vamos lá. Fui, cheguei no quarto, a menina estava de fralda, gente, uma situação terrível. Coloquei a mão na cabeça da menina, rezei, consagrei ela a Nossa Senhora. De repente eu olhei para a menina e falei assim: perdoa agora todos aqueles que te ofendeu. De repente, passou uma semana, passou 2 semanas, passou quase um mês, a mulher chegou perto de mim, a mãe da menina, e falou: seu pregador. Falei: o que, minha filha? O que aconteceu? Tem uma notícia boa para te dar. Você não vai acontecer. Jesus fez um milagre na vida da minha filha. O médico tinha dado ela 2 meses para ficar no hospital, e não deu 2 meses não. O médico liberou ela ganhou alta, minha filha está curada e toda a família está sendo restaurada. Nossa Senhora, ela faz um milagre. Estava na comunidade Amar e Servir, ajudei os irmãos na oração. Acabando o momento de oração, chegou uma moça perto de mim e falou assim: olha, irmão pregador, a minha filha, ela está grávida, mas a minha filha está com uma gravidez meio complicada e está muito perigoso. Tem como você rezar? Tem. Eu falei: quem é sua filha? Ele mostrou a foto dela na foto. Ela mostrou a foto dela no telefone. Eu falei assim: ó, nós vamos rezar e você pode ter certeza que Nossa Senhora já está com ela. Nós rezamos, consagramos a filha dela, a gravidez da filha dela, a filha da filha dela, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora.
E de repente o Senhor falou assim: pega a medalha de Nossa Senhora das Graças, manda ela levar, fala para ela, dá a filha dela, para que a filha dela use, e eu vou conceder a graça por intercessão da minha mãe. Tirei o colar de Nossa Senhora, dei à mulher, que é mãe da menina, ela levou, deu a menina começou a usar o colar de Nossa Senhora das Graças, uma medalhinha dessa aqui. E de repente, eu não fiquei sabendo de mais nada, não me mandaram mensagem, mas até que um dia o irmão me mandou mensagem e falou assim: ó, uma notícia boa para você, tem como você vir aqui em casa? Eu falei assim: tem, é porque você não vai acreditar, irmão, porque minha irmã, ela estava na sala de parto, e a gente não, e quando uma pessoa vai ganhar um menino, ela não pode ter nada no corpo. Mas aconteceu algo sobrenatural, porque a minha irmã, ela foi com a medalha de Nossa Senhora das Graças para a sala do parto. No momento em que ela percebeu, ela pediu a enfermeira para tirar. A enfermeira tirou, mas não colocou e não deu a ninguém, colocou dentro do jaleco. E o parto foi normal, foi tranquilo. Eu falei assim: tá bom. Depois o irmão mandou mensagem: irmão, tem como você vir aqui em casa? Aí em fevereiro do ano passado, a menina estava no meu colo. Nossa Senhora alcançou o milagre. Pode aplaudir, gente. Só para testemunhar, para confirmar, ele é sobrinho da menina que nasceu. Ele é tio dela, na verdade, né? É ele aqui. Então a Nossa Senhora, gente, ela nos alcança o milagre. Infelizmente tem muito católico dentro da igreja que diz assim: 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tá, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. São Boaventura, ele diz assim, acerca dessa passagem: Jesus, ele nos leva ao Pai. Jesus, ele nos leva ao Pai. Nossa Senhora nos leva a Jesus. Tem muito católico que diz assim: para que ir a Maria se eu tenho Jesus? Vou te explicar por quê. Um dia São Luís Maria Grignão de Montfort estava rezando diante de uma imagem na igreja, e de repente eles chegaram perto de São Luís e falaram assim: por que você está rezando aí diante da imagem? Jesus está ali no sacrário. Ele levantou e deu aquela resposta que só santo sabe dar. Ele falou assim: amigo, Jesus está ali no sacrário, mas eu quero te dizer que antes de Jesus estar naquele sacrário, ele passou por este sacrário por primeiro. É por isso que eu estou aqui, para ganhar auxílio de Nossa Senhora, para melhor adorar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês: Nossa Senhora quer nos ajudar com sua intercessão? Sim ou não? É por isso que, como filho, da mesma maneira que pede doce à mãe, nós devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Portanto, saia daqui pedindo intercessão a Nossa Senhora pelo seu casamento. Peça a intercessão de Nossa Senhora pela sua vida. Peça a intercessão de Nossa Senhora para vencer um determinado pecado que talvez você não consegue com suas próprias forças. Pede a intercessão de Nossa Senhora para que você consiga viver a castidade, para que você consiga viver a pureza, para que você que se uniu no matrimônio seja fiel até o final ao seu marido, à sua esposa. Saia daqui pedindo a intercessão de Nossa Senhora por sua família, porque todos aqueles por quem Nossa Senhora intercede, você pode ter certeza que alguma coisa boa vai acontecer. E por quê? Porque Nossa Senhora é predecessora dos milagres. João capítulo 2, nós estamos na festa da boda de Caná, o vinho está faltando. Nossa Senhora reconhece que Jesus é Deus e Ele pode fazer um milagre para salvar o casamento que estava por um fio. De repente ela intercede junto a Jesus, e o que Jesus fala? Mulher, o que eu tenho a ver contigo? O que Nossa Senhora fala? Fazei tudo o que Ele vos... Jesus negou o pedido de sua mãe? O que Ele fez então? Ele transformou a água. Antes disso, Jesus ele falou que ainda não é chegada a minha, não era chegada a hora de Jesus fazer milagre, mas com a intercessão de Nossa Senhora foi predecessora do milagre, ela precedeu o milagre. Talvez você aqui está precisando de uma graça que há tanto tempo você tem pedido a Deus e você não consegue receber, mas eu quero te dizer, se você se humilha, se você se ajoelha diante de Nossa Senhora e pede ela a intercessão, eu tenho certeza que a graça vai chegar antecipada na sua vida e na vida da sua família. Santa Gema Galgani,
Certa vez ela estava no sacrário, adorando a nosso Senhor Jesus Cristo, rezando pela conversão de um maçom. De repente Jesus apareceu para ela. Olha o que Jesus fala: eu não vou converter o coração desse homem, porque o coração dele é duro demais. Nossa Santa Gema Galgani virou para Jesus e falou o quê? A mim, que sou pecadora, o Senhor não pode conceder essa graça, mas eu peço pela intercessão do imaculado coração de sua mãe. No outro dia, aquele maçom obstinado no pecado estava de joelho no sacramento da confissão, confessando os pecados e voltando para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de onde ele nunca deveria ter saído. Agora o povo é a loucura. Tem um irmão que ele chama assim, irmão Trovão. Dá para você ver que o homem é doido. É um dos maiores missionários que eu gosto. Certa vez ele fez um retiro da comunidade dele, e no retiro da comunidade dele tinha uma mãe de santo. A mãe de santo chegou perto dele e falou assim: irmão, será que tem como você ir em casa rezar? Ele falou assim: tem. Ele foi, e no momento que ele estava a caminho, Jesus falou assim com ele: vai, prega apenas minha palavra, não denuncie. E de repente ele chegou na casa da mulher, ele deparou que era um terreiro de Umbanda. Mas mesmo assim ele foi, rezava o terço, pregava a palavra, rezava o terço, pregava a palavra. De repente a moça chegou perto dele: irmão, você não tem noção do que aconteceu. A filha de santo, a mãe de santo da menina chamava Viral, olha o nome. Viral. Chegou e falou assim: olha, a mãe de santo está falando que o Exu não está podendo trabalhar lá mais no terreiro de Umbanda, porque tem umas correntes lá que se chama Rosário, aquela mulher lá de cima está lá. E o trem está ficando louco, o que eu vou fazer? Aquele irmão chamado irmão Trovão continuou rezando o terço, pregando a palavra. De repente aquela filha de santo, ela chegou e falou assim: irmão, eu vou me converter agora eu sou católica apostólica romana. Vocês não vão acreditar, gente, a menina se converteu, aquele terreiro de Umbanda se tornou um grupo de oração da renovação carismática. Isso tudo por intermédio de Nossa Senhora. Diz para o irmão que está do seu lado: se você não se tornar devoto de Nossa Senhora, irmão, pode morrer. Os santos, eles nos falaram do poder da intercessão de Nossa Senhora. Santo Agostinho dizia: não se perderá quem a mãe de Deus tiver rezado apenas uma única vez. São Germano, ele dizia assim: Jesus não pode deixar de ouvir Maria em tudo aquilo que ela lhe pede. E São João Maria Vianney, ele dizia assim: se o inferno, ou seja, os demônios, pudessem se arrepender, Nossa Senhora alcançaria esta graça. O que São João Maria Vianney estava falando? Ele estava falando que Nossa Senhora é onipotência suplicante, ou seja, ela pode com suas súplicas, ela pode com sua intercessão, ela pode com sua oração nos alcançar toda e qualquer graça, desde que seja necessária para a nossa salvação e para a nossa santificação. Beata Amadeu, ele dizia assim: a Divina Mãe, Nossa Senhora, ela está continuamente na presença de Deus, intercedendo por nós com suas poderosas orações para nos alcançar graças. E Nossa Senhora, sendo mãe, a principal graça que ela quer nos alcançar é a graça do Espírito Santo. Agora o pau vai quebrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos A tradição católica aponta que tinha mais ou menos na sala do cenáculo 120 discípulos. É interessante que quando nós aprofundamos na tradição católica, a tradição católica vai dizer que eles estavam sentados. A tradição judaica, ela aponta que existe só 3 formas de um judeu rezar. Ou ele reza de pé, ou ele reza de joelhos, ou ele reza com o rosto prostrado em terra. Aí você me pergunta: então por que eles estavam sentados, Ito? Eles estavam sentados, sabe por quê? Porque eles estavam desanimados, porque eles estavam entristecidos, porque eles estavam desencorajados, porque eles estavam abatidos, porque eles estavam tristes. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Nossa Senhora estava no meio deles.
Nossa Senhora, no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25 a 27, ela está de pé aos pés da cruz, na sala do cenáculo. Da mesma maneira com que ela estava de pé aos pés da cruz, ela também estava de pé na sala do cenáculo. Por quê? Porque naquele momento ela acreditava que a promessa que Jesus fez iria se cumprir na vida dos apóstolos, iria se cumprir na vida dos discípulos. E ela estava de pé porque ela estava intercedendo, ela estava de pé porque ela estava rezando, ela estava de pé porque ela estava suplicando a Jesus para que a promessa do Espírito Santo se cumprisse. E de repente, eu fico louco, Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer que veio do céu um ruído, como de um vendaval impetuoso. De repente apareceu línguas de fogo, repousaram sobre aqueles discípulos, eles ficaram repletos do Espírito Santo. Aqueles discípulos que estavam desanimados passaram a ter ânimo, aqueles discípulos que estavam desencorajados, sentados, passaram a ter coragem. E teve tanta coragem, mais tanta coragem, mais tanta coragem, que eles começaram a anunciar o Evangelho e foram mortos, martirizados por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E a promessa do Espírito Santo se cumpriu na sala do cenáculo, porque Nossa Senhora estava no meio deles. Sim ou não? Salão Santa de Virgem hoje é a sala do cenáculo. Nossa Senhora está no nosso meio. Eu já posso ver Nossa Senhora com as mãos erguidas, e a promessa de Pentecostes se cumprindo na nossa vida. O Espírito Santo repousando sobre nós e nos transformando. Para nós caminharmos para o término desta pregação, tem uma, vocês vão rir, mas não tem problema. Tem uma mística que chama-se Maria Valtorta. Ela teve a visão de tudo aquilo que aconteceu nos Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos. Jesus, ele mostrou para ela aquilo que aconteceu na sala do cenáculo de Jerusalém. Ela diz que a sala do cenáculo de Jerusalém estava fechada, e de repente quando ela entrou, pode solando aí mesmo, irmão. Quando ela entrou, ela viu Pedro. De repente, quando veio o Espírito Santo em forma de línguas de fogo, o Espírito Santo repousou sobre Pedro, e Pedro ficou tão impactado, mas tão cheio do Espírito, que o Espírito Santo, como forma de fogo, subia e descia sobre Pedro. Pedro estava como numa labareda de fogo do Espírito Santo. Quando ela viu, Maria Valtorta viu São João, a mesma coisa, o Espírito Santo subindo e descendo em forma de fogo, ele como um fogo crepitante. Mas de repente ele foi olhando, ela achou Nossa Senhora. E ela percebeu que Nossa Senhora, ela não pegava fogo. Aí ela perguntou para Jesus: mas Jesus, por que a sua mãe não está pegando fogo? Jesus olhou para ela e falou assim: mas como? Ela falou assim: mas o apóstolo Pedro está pegando fogo, está esbanjando fogo do Espírito Santo, como é que ela não está pegando fogo? Jesus olhou para ela e falou assim: como que ela vai pegar fogo do Espírito Santo, sendo que ela já é plena do Espírito Santo? Nossa Senhora, ela está no nosso meio, para que a promessa se cumpra hoje sobre nós, intercedendo por nós, da mesma maneira que ela intercedeu pelos apóstolos lá na sala do cenáculo de Jerusalém, porque ela é rainha de... O que é aquilo lá, gente, na torre da igreja? Aqui, ó, é um para... Santo Agostinho, ele dizia assim: Nossa Senhora é um para-raios. Um para-raio, durante a tempestade, o que ele atrai? O raio, com toda a sua potência, sim ou não? Nossa Senhora, ela é considerada como um para-raio, sabe por quê? Porque ela atrai sobre nós o Espírito Santo. Quando ela está no nosso meio, ela atrai sobre nós os dons, ela atrai sobre nós os carismas, ela atrai sobre nós os frutos do Espírito Santo, ela atrai sobre nós o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ela atrai sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 26, o arcanjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, anuncia que ela seria a mãe de Deus, sim ou não? De repente o arcanjo ele fala assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Onipotente lhe cobrirá. Santo Afonso de Ligório, ele disse que naquele momento o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora, fez com que nosso Senhor Jesus Cristo fosse formado no sacrossanto ventre de Nossa Senhora, e naquele momento Nossa Senhora casou-se com o Espírito Santo, e o Espírito Santo casou-se com Nossa Senhora. É por isso que nós chamamos, junto com São Francisco de Assis, que Nossa Senhora é esposa do Espírito.
Vem aqui, rapidinho. Fique ciúmes não, viu? Vamos supor que eu e Jennifer fique casa. Nós estamos casados. Agora veja comigo. O irmão ali, o Fábio, ele me convida para uma festa. Ele fala assim: irmão, eu vou dar uma festa aqui em casa, só que tem uma coisa: as nossas esposas não podem vir. Sabe o que eu iria falar com o Fábio? Eu falei assim: Fábio, se a minha esposa não puder ir, eu também não vou, porque ela é minha esposa. E aonde a minha esposa não entra, eu também não entro. Aonde a minha esposa não vai, eu também não vou. Se eu, que sou pecador, miserável e fraco, não vou aonde a minha esposa não vai, e não entro aonde a minha esposa não entra, da mesma maneira com Nossa Senhora e o Espírito Santo não vai aonde Nossa Senhora não está, e Nossa Senhora não vai aonde o Espírito Santo não está. Aonde Nossa Senhora está, está o Espírito Santo, e aonde o Espírito Santo está Nossa Senhora. Nós somos católicos devotos de Nossa Senhora, sim ou não? Nossa Senhora está no nosso meio, sim ou não? Por isso mesmo nós podemos dizer que o esposo também já está aqui, repousando sobre nós com a plenitude dos seus dons. Nossa Senhora, sendo esposa do Espírito Santo, São Lourenço Justiniano, ele diz que o Espírito Santo, ele ama Nossa Senhora, sua fiel esposa, acima de todos os anjos e santos. O Espírito Santo, ele ama Nossa Senhora, de tal forma que ele próprio fez de Nossa Senhora dispensadora dos seus dons, dispensadora dos seus carismas, dos seus frutos e das suas graças. É por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort diz: ela distribui todos os dons, carismas, frutos e graças do Espírito Santo a quem ela quer, como quer, quanto quer e quando ela quer. Isto porque ela é esposa do Espírito Santo, e tudo aquilo que é do esposo é da esposa, e tudo aquilo que é da esposa é do esposo. Eu estou no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Nossa Senhora, logo após ter recebido o Espírito Santo na Anunciação, o Espírito Santo ter gerado nela nosso Senhor Jesus Cristo, ela parte imediatamente para a casa de Santa Isabel. No momento em que ela estava com Jesus no ventre, caminhando para a casa de Santa Isabel, Santo Afonso Maria de Ligório diz: era um fogo carregando outro fogo. Jesus, o batizador, estava no ventre dela. Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, estava pegando fogo, porque o Espírito Santo estava com ela, porque ela é esposa do Espírito Santo. Naquele momento que ela chega na casa de Santa Isabel, ela diz: Shalom Adonai. Foi apenas a saudação entrar no ouvido de Santa Isabel, e Santa Isabel recebeu o Espírito Santo. São João Batista recebeu o Espírito Santo. São Zacarias recebeu o Espírito Santo, e não só recebeu o Espírito Santo, como recebeu o dom de profecias, porque em Lucas 1,69 ele começa a profetizar assim que Nossa Senhora visita e dá o Shalom, e o Espírito Santo repousa sobre aquela casa. Irmão, eu já posso ver Nossa Senhora hoje, ela não está indo para a casa de Santa Isabel. Nossa Senhora hoje, ela está indo para a experiência de oração. Ela está indo o que está acontecendo no salão de festa da igreja Santa de Virgens. E eu estava rezando, sabe o que Jesus me falou? Jesus me falou: Ítalo, avisa todos aqueles que estiverem na experiência de oração, que se eles escutarem minha mãe falando mais uma vez Shalom Adonai, todos ficarão cheios do Espírito Santo. Agora, quando um casal se casa, eu estou falando demais, né? Mentira. Quando um casal se casa, o que a igreja diz? Eles se tornam uma. O que é isso? A vontade de um é a vontade do outro, e a vontade do outro é a vontade de um. Ou seja, a vontade da esposa é a vontade do esposo, e a vontade do esposo é a vontade da esposa. Pelo menos deveria ser assim. Nossa Senhora é perfeita, o Espírito Santo é perfeitíssimo e doador de toda a perfeição, de toda a santidade. Vocês concordam comigo que a vontade de Nossa Senhora era a vontade do Espírito Santo? Sim ou não? Qual que é a vontade do Espírito Santo em nossa vida? O Carlinhos falou muito bem: é nos dar a vida, é transformar para
nos fazer santos e nos fazer santas. Se essa é a vontade do Espírito Santo, qual é a vontade de Nossa Senhora então? É que nossas vidas sejam transformadas. É por isso que ela intercede pela transformação de cada filho que ela tem. Eu presenciei isso aqui em Pará de Minas. Eu conheci um menino há uns anos atrás, e de repente aquele menino começou a conhecer algumas más companhias. Conhecer algumas más companhias, nós sabemos que São Paulo diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Tendo participação com as más companhias, de repente ele começou a ter os maus hábitos. Conheceu a droga, começou a usar droga. De repente da droga ele conheceu a bebida, começou a se embriagar, ia para a festa dos colegas. Na festa dos colegas ele se embriagava tanto, que ele dormia na casa dos colegas para não voltar para casa e os pais não ficar sabendo, se embriagando daquele jeito. Aí você já entende já o cafuné que era, né? Dançava funk, cantava funk, escutava funk de apologia, rap, muito louco. Tanto é que uma vez o menino criou na cabeça que ele queria ser muçulmano com a mãe dele e começou a colocar aquelas toucas na cabeça e dizer que era muçulmano e queria matar todo mundo. E caminhando assim, usando drogas, se embriagando, indo para festas, baladas mundanas, carnaval, giros, ficando com as meninas, desrespeitando as meninas, namorando, traindo as namoradas. De repente na escola ele era também o capeta em forma de gente, é assim que fala, né? O povo da escola tinha tanto medo dele que ninguém mexia com ele. Porque quando eu arrumava uma briga com ele, descia um turmão lá para a porta da escola para bater em quem mexeu com ele. Os professores também já não davam nada para ele. Tanto é que ele brigava com os professores, falava palavrão contra os professores, xingava os professores tudo. Os professores uma vez chegou e falou para ele: você não tem como mais. Algumas pessoas acreditavam: não, esse aí já deu, esse aí vai ser a cadeia ou vai ser a morte, esse destino dele a gente já sabe. E de repente a irmã dele começou a participar de um grupo de oração, ele vivendo aquela vida mundana, vivendo aquela vida devassa, dando trabalho para os pais, desonrando os pais. Com 13 anos levou a mãe para a delegacia, levou o pai para a delegacia por causa de uma briga que ele se envolveu. Aí a irmã dele falou assim: vamos para o grupo de oração comigo? Aí ele falou assim: não, você sabe muito bem que eu quero com meus amigos. A irmã dele insistiu: vamos para o grupo de oração comigo? Também não, você sabe que eu não vou, que eu não gosto de rezar, eu não gosto desse tempo de igreja. De repente a irmã dele falou assim: vamos para o grupo de oração comigo. Depois falou assim: hoje é a última vez que eu te chamo. Ela falou assim: não, vamos embora. Ele chegou no grupo de oração, ali ele estava no grupo de oração, de repente ele viu uma galera levantando a mão, louvando a Deus, cantando cantos espirituais para Deus. Agora fala se não é esquisito, gente, quando a gente vai no grupo de oração pela primeira vez. Que é tanta gente rezando em língua, tudo louco, louvando a Deus, a gente nunca presenciou aquela cena. Fala se não é estranho. É ou não é? Mas mesmo assim ele começou a gostar do ritmo. Começou a gostar, participou uma vez, participou outra vez. Eu lembro que até uma vez dentro da sala eu escutei esse menino falando assim. A menina do grupo de oração dele hoje virou para ele e falou assim: você vai para o inferno. Ele falou assim: eu não vou para o inferno não, porque eu participo do grupo de oração. Olha, e vivendo uma vida mundana no grupo de oração, de repente aquele menino começou a experimentar o amor de Deus e começou a mudar algumas coisas. Aí já tinha vez que dentro da sala ele brigava com os colegas dele: como é que vocês vão na missa, vocês não me chamam? E ali dentro do grupo de oração, de repente num dia na mesa de café na sala, de repente dentro de uma capela, um dia, estava ele reunido com os amigos dele, rezando terço com a senhora. Pensa aquele tanto de maconheiro, gente, rezando terço dentro de uma capela de Nossa Senhora. Não vai dar o que presta. Mas de repente tinha uma flor passando assim, e na hora que o terço acabou, que rezaram a Salve Rainha, ele não sabia nem rezar a Salve Rainha. A rosa parou nele. Depois foi revelado que no dia que ele recebeu aquela rosa, Jesus veio com ele da mesma maneira com que ele fez para aquela santa do Sagrado Coração de Jesus: confiei-te ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desígnios. O próprio Jesus entregou aquele menino à Santa Mãe de Deus.
para que ela cuidasse dele, intercedesse por ele. Um dia na mesa de café ele olhou para o céu e falou assim: hoje eu quero receber uma graça nova, hoje eu quero receber o poder de Deus, eu quero experimentar o poder de Deus hoje no grupo de oração, numa sexta-feira à noite, dia 6/1 de 2017. E nós rezando pelo menino, e de repente Nossa Senhora naquele momento ele pegou, irmão, se você abrir o coração para Nossa Senhora, ela não perde uma. Pegou a oração daquele menino, colocou diante de Jesus, intercedeu junto a Jesus por aquele menino. Aquele menino no grupo de oração começou a levantar as mãos, começou a rezar. De repente o Santíssimo foi exposto, por graça de Deus ele se ajoelhou diante do Santíssimo. De repente um fogo começou a pegar ele, um fogo começou a pegar ele, um fogo começou a pegar ele, um fogo começou a pegar ele. Ele começou a chorar, igual o Carlinhos falou, como é que começou a chorar muito. Mas de repente ele saiu da frente do Santíssimo, foi sentar chorando. Aí uma mulher pegou o microfone e falou assim: olha, tem um menino aqui, que ele está aqui, todo de branco. Você chegou aqui acorrentado por Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo quer te levantar. Nosso Senhor Jesus Cristo quer te libertar. Volta aqui para a frente do Santíssimo que nós vamos rezar por você. O menino se levantou, 4 mulheres pegou ele, levou ele para a frente do Santíssimo, rezou por ele. De repente ele começou a ouvir uma voz maravilhosa dizendo: Maria, Maria, Maria. E ele só lembrava de Nossa Senhora, porque a família dele é devota de Nossa Senhora. Lembrando de Nossa Senhora, ele permitiu que aquele cântico penetrasse na alma dele. Ele abriu o coração para Jesus. Jesus entrou e fez uma obra nova. Fazendo uma obra nova, Jesus batizou ele no Espírito Santo. Aquele menino ficou tão louco que ele chegou perto dos amigos dele e falou assim: olha, se vocês querem caminhar comigo, vocês podem caminhar, mas se vocês também não querem, não tem problema, vocês continuam na vida de vocês, tá? Porque agora eu vou seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conseguiu levar 3 amigos do mundo com ele para a igreja, mas não perseveraram. Aqueles meninos saíram da igreja, mas ele continuou na igreja, continuou vivendo a graça da vida nova que ele recebeu do batismo do Espírito Santo por nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora. Foi se confessar, o padre chegou para ele e disse assim: olha filho, eu quero te dizer, continue e persevera na sua caminhada, porque o demônio vai te tentar muito, mas você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Aquele menino falou assim: o demônio pode tentar o tanto que ele me quiser, mas se eu não vou sair da presença de Deus, eu vou testemunhar a Nossa Senhor Jesus Cristo. Primeiro ano de conversão, ele se consagrou a Nossa Senhora, começou a falar de Nossa Senhora, começou a pregar o Evangelho, está pregando o Evangelho quase em Pará de Minas inteiro. Hoje ele é pregador do Evangelho, hoje ele é missionário. Aquele menino mudou de vida, hoje ele é canal de graça, hoje ele atende muitas pessoas por cura e por libertação, atende muitos jovens que procuram ele. Muitos jovens chegam e falam para ele: irmão, louvado seja Deus pela sua vida, porque eu vi na sua vida nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho complacência em ti, porque Jesus está em você. Aquele menino, ele ficou embriagado do Espírito Santo, mas de tal forma que hoje ele é um mariano roxo, consagrado a Nossa Senhora e missionário, mudou de vida, abandonou o mundo, está dentro da igreja. Hoje ele participa de um grupo de oração que eu participo também, que se chama Jesus Vive, que acontece toda segunda-feira às 7h30 da noite. E vocês querem que eu apresente esse menino para vocês, sim ou não, gente? Esse menino sou eu, aqui na frente de vocês. Muitas pessoas vão ter experiência muito forte com Nossa Senhora agora. Quem nunca teve uma experiência com Nossa Senhora, levanta a mão. Uma pessoa. Nossa Senhora está pegando bola uma pessoa aqui. Você já perdeu a sua mãe. Você tem muitas saudades da sua mãe. Quem que é essa pessoa? Está no nosso meio. Se não me engano, no nosso lado direito. Uma pessoa. Tem uma pessoa. Tem mais. Quem que é? Levanta a mão, não tem medo, gente. Cadê? Aqui também. Veja essas pessoas que levantaram a mão. Um servo segura o ombro dessas pessoas. Nossa Senhora vai acolher a vocês agora, ela é mãe.